clássico na ilha, 4h30 da tarde, Campeonato Pernambucano em destaque para você aqui na Jornal. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Xande, um abraço para você, uma boa noite para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Esporte Clube do Recife na tarde de hoje lá no CT em Paratiba encerrou os preparativos visando esse confronto de amanhã, o clássico dos clássicos 568 de toda a história na Ilha do Retiro, 4h30 da tarde, 8ª rodada do Campeonato Pernambucano, tem Esporte e Náutico na ilha. Jogo importante, né, Xande? Porque a gente já vinha falando sobre isso, num calendário tão apertado, você tem a possibilidade de não atuar por mais uma data, é sempre muito válido. E aí o Esporte e o Náutico também sonham com essa segunda vaga da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Digo segunda porque o Santa Cruz já está muito bem encaminhado com a liderança do Campeonato Estadual e aparentemente, virtualmente, como a gente gosta de colocar, a única vaga em disputa é a do Maguari, né? O segundo colocado com 15 pontos. Se bem que o Santa não tá tão distante assim não com 16, mas deve disparar porque tem uma tabela até boa nessa reta final. Pega o Central em casa no final de semana, depois tem um duelo direto contra o Maguari fora de casa. Mas enfim, o Sport quer vencer para se aproximar desse top 2 do Pernambucano, quem sabe conquistar uma vaga direta para a semifinal. E esse time pro clássico definido pelo Pepa, Antônio? Difícil, Alexandre. A gente, toda vez que a gente fala de provável time do Sport, a gente fala de uma gama imensa de possibilidades, né? Porque o Pepa vem rodando bastante o time, ele não gosta desse termo de rodízio, mas a gente utiliza o termo rodízio porque fica mais fácil do torcedor entender. Porque existe uma estratégia, uma finalidade para isso que é muito clara, pelo menos do meu ponto de vista, que é você dar minutagem a todos os atletas para que nesse começo de ano você não seja refém das lesões e que você tenha jogadores no nível físico homogêneo, bem parecido. E é isso que o Pepa vem fazendo nas mais diversas competições, mais diversos jogos nesse começo de ano. O Sport já tem 10 jogos disputados nessa temporada 2025. Mas fica difícil dizer, viu, Xande? Eu diria que, olha, o Kaique França volta ao gol, ele tá liberado. Igor Cariús deve voltar à lateral esquerda. A dupla de zaga deve ser a mesma, Antônio Carlos e Chico, ele não deve mudar. A lateral direita já é um ponto em aberto, porque ele vinha utilizando bastante o Matheus Alexandre, de repente colocou o de Plácido contra o Souza, tem o Hereda também que só teve 45 minutos nessa temporada, mas o Hereda eu acho que corre por fora, fica entre o de Plácido e o Matheus Alexandre, sendo o Matheus Alexandre o favorito do meu ponto de vista. Zé Lucas volta ao time no Campeonato Pernambucano, ele jogou contra o Souza, mas cumpriu suspensão contra o Maguari. O Lucas Lima deve ser titular. Fico na dúvida do Fabrício Domingues, porque o Fabri não começou muito bem essa temporada 2025 e o Titi Ortiz vem sendo uma peça coringa do Sport nesse começo de ano, já atuou como segundo volante, primeiro volante até contra o Ferroviário, como ponta direita, ponta esquerda, já atuou como terceiro homem de meio campo. E o ataque, eu acho que tem o retorno do Gonçalo Paciência, pode ter também o Lene Lobato como titular, já que ele vive um bom momento, pode ter o Christian Barleta, são várias possibilidades, viu, Xande? Até difícil. O Pablo também, o Pablo fazendo perfeito. Gols aí, né? Pablo, perfeito. E aí já seria a possibilidade de utilizar o Pablo como um ponteiro ou como um homem de referência mais móvel do que o Gonçalo Paciência e o Gustavo Coutinho, né? Enfim, fica difícil dizer qual é arriscar um time, Xande. Verdade. Aliás, um assunto puxa o outro, né? A gente debateu um pouquinho sobre isso ontem aqui. Me vem a manchete agora quando eu abro aqui o NE 45. O Vojvoda ainda não repetiu a escalação em 2025. Perfeito. 33 atletas ele utilizou até agora. Não é o caso do Pepa, e a gente tá falando aqui dessas possibilidades pro clássico de amanhã, mas sem dúvida ele tem hoje uma visão maior e melhor de quem ele pode utilizar, né? Ele já deu uma observada no time que estava trabalhando no estadual no início, no sub-20. Poucos foram pro principal, acho que 4 atletas só, né, Antônio? Da lista, só 4, né? Isso. São o Zé Lucas, que é titular absoluto, hoje, Você né? tem o Adriel, você tem o Marcelo Aju. E o Davi, o goleiro. Pronto, vem sendo relacionado. São 4 atletas, né? 4 jogadores. E os outros são os que foram contratados mesmo para a temporada. São os jogadores que vão para a Série A. Sem falar nos remanescentes, né? Sem falar nos remanescentes também. Então, a gente fica curioso, né? Para saber qual o time do clássico de amanhã. Sem dúvida, mexe muito aí com os nervos, porque é uma semana de clássico, e clássico sempre movimenta o futebol, embora eles não tenham se enfrentado ainda, mas é o primeiro da temporada.
temporada e a gente sabe que tudo pode acontecer. E aí eu vou falar já do Náutico, com o Igor Moura, obviamente pela situação que o Náutico vive, mas eu diria que o Pepa pega um clássico um pouco mais descansado. Você avalia dessa forma também, Antônio? Não com muita pressão, não seria nem tão assim como já foi em outras circunstâncias, né? O Sport pressionado a vencer o clássico. O Sport vem de uma vitória na Copa do Nordeste, o Sport não tá mal no Campeonato Estadual, ele não tá pressionado, essa é a realidade. É um clássico, mas talvez fugindo aí de outras circunstâncias, né, Antônio? Alexandre, assim, esse clássico é um jogo muito estratégico. Porque se o Sport não vence o Náutico na Ilha do Retiro, o Sport fica mais distante dessa segunda vaga do Campeonato Pernambucano. Sim. E já se cria uma certa pressão com a torcida pelo fato de não vencer clássico, né? Você sabe que isso acaba pesando com o torcedor. E só um detalhe, antes que você... Aqui eu tô falando da ótica da torcida, que a gente sabe como é que é. Sem dúvida. Né? O torcedor ele quer ganhar tudo. Tô falando da porta, como a gente diz, da porta pra fora. Né? Mesmo que o clássico não tenha nenhuma valia, mas ele vai lá e quer vencer. Perfeito. Perfeito. Se os times já estiverem classificados, ele quer vencer o clássico contra o adversário, o rival. Eu coloco mais circunstancialmente. Não que significa dizer que o Náutico vá perder o jogo, né? Porque o clássico a gente sabe que tem atleta que não vem rodando, não vem jogando, não vem rendendo e atua em alto nível. A gente viu isso num clássico do Santa Cruz contra o Sport, né? Esse clássico das multidões, o primeiro do ano aí foi... O que pouco se falava era que o Santa Cruz era o favorito, né? E de repente o Santa Cruz vai lá e vence o clássico. Então, assim, dentro da situação, talvez pelos momentos aí diferentes de Sport e Náutico, ele não esteja tão pressionado assim. Mas é como você disse, o jogo ele tem que ser vencido porque é em casa, tá jogando na ilha, e das pretensões de classificação pro Sport é o que mais interessa aí, né, Antônio? Pois é, Xande. Então, assim, eu acho que essa questão da pressão, existe mais pressão do lado do Náutico, porque o Náutico não vem de boas atuações e bons resultados, né? Então, acredito que isso pesa mais do que pesa para o Sport. Só que ainda assim, um resultado negativo para o Sport na Ilha do Retiro também traria pressão. Então, é muito difícil. E sobre a questão do descanso, eu acho que os dois times estão bem parecidos, viu, Xande? Fisicamente, né? Agora, é interessante calendário cheio, jogos no meio de semana. No Náutico tem se reclamado mais, no Sport não tem reclamação. No Náutico a gente tá vendo mais lesões, né? Mais lesões. O time rodou poucas vezes em alguns momentos. No Sport tem rodado muito mais, isso é um fato. É verdade. Talvez até pelo número de opções também, né? Talvez não. Essa é a realidade. O Sport tem mais opções. No banco, o Náutico hoje tem poucas opções, ainda naquela de organização do time, para as outras competições que ele vai enfrentar. Então, até o próprio Marquinhos falou que o time estava cansado. No Sport, não. O que ele tem feito, o que ele tem rodeado aí de jogadores, movimentado no time, tem propiciado cada um mostrar o trabalho e atuar sem um desgaste, como está acontecendo no Náutico, né, Antônio? Exato. Então, assim, eu vejo um clássico que pode ser perigoso para os dois lados, em termos de pressão, como você falou. Um clássico é um jogo que carrega a pressão por si só, né? Sim. É muito difícil a gente colocar isso. Mas vejo um Náutico que chega pro clássico tentando provar o seu valor muito mais do que o Sport, né? Esse é o ponto que eu acho que nessa discussão o Igor vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas do lado do Sport existe essa necessidade de vencer para chegar mais próximo desse top 2 do Campeonato Pernambucano. E é difícil a gente apontar qual é o time titular do Sport para esse confronto. E tem um outro ponto. A gente falou de vários jogadores aqui, mas não falou do Rodrigo Atêncio, né? Argentino de 22 anos. Eu ia até te perguntar sobre isso. Jogou pouco, mas já foi decisivo. Sim. E é um dos jogadores que carrega mais expectativa da torcida, né? Grande investimento que o Sport fez nele. Eu achava uma expectativa dele ser titular, você não acha não, Antônio, assim? Não duvidaria, mas eu não acho que o Pepa daria titularidade pra ele num clássico. Ainda não, depois de jogar o quê? 20 minutos, 15 minutos no jogo contra o Souza. Embora tenha causado boa impressão, mas... Claro, perfeito, sim. É muito mais a avaliação do treinador. Não sei se o Pepa faria isso. Inclusive, eu falei do Kaique França e do Igor Cariús, mas além do Gonçalo Paciência, que foi poupado e deve retornar para o jogo, o Johan também. Sim. E o Johan vem sendo um jogador que o Pepa vem utilizando bastante nesse começo de 2025. Falando sobre o Atêncio, conversou com a assessoria de imprensa do Sport hoje e a gente ouve a palavra do atacante argentino rubro-negro. Sí, la verdad que bueno, estaba con mucha ansiedad de jugar, de sumar minutos y bueno, gracias a Dios pude entrar unos minutos y ayudar al equipo con el gol. Muy contento, fue un momento muy lindo, de mucha emoción, no lo podía creer y bueno, gracias a Dios que se pudo dar así.
Sí, en ese momento, bueno, yo no soy de ir al área en las pelotas paradas a favor, soy más de quedarme en el rebote y bueno, justo sentí eso de quedarme ahí en el área, sentí que Chico iba a ganar y que me iba a quedar y bueno, fue mi intuición y gracias a Dios me pudo quedar ahí y bueno, la agarré justo de sobrepique y pudo entrar. Tá, então, Rodrigo Atencio com esse espanhol bem carregado, mas dá pra gente observar, dá pra gente entender um pouco do que falou o atacante argentino que atua pelo Sport. Xande, vamos falar sobre o mercado? Sim. Algumas novidades apuradas pela nossa reportagem no dia de hoje. Uma atualização rápida sobre o Sérgio Oliveira. Eu não diria nem atualização, mas só porque o torcedor vem questionando muito, cadê o Sérgio Oliveira, vai ter negociação? Gente, é o seguinte, a informação que a gente tem é que o Sport tá acertado com o jogador, o Sport trata o negócio como um negócio bem encaminhado, certo? Existe a expectativa que ele chegue ao Recife ainda nessa janela de transferências, o jogador quer vir, só que ainda não houve o distrato com o Olympiacos, com o clube grego, né? Mas é tida internamente essa contratação do Sérgio Oliveira como uma contratação bem encaminhada, para alguns até certo, de fato. Só que falta essa liberação por parte do Olympiacos. Ele já não vem sendo relacionado, inclusive, nos últimos jogos lá do Olympiacos, lá na Liga Grega, e por isso deve ser um jogador que pode pintar no Sport se ele conseguir essa liberação. Uma outra informação que a gente recebeu. O Sport recebeu hoje aqui no Recife, já para exames médicos, o zagueiro Lucas Cunha, de 28 anos, que chega por empréstimo junto ao RB Bragantino. Zagueiro que vai ter esse vínculo de empréstimo com o Leão até o final dessa temporada. Chega como mais um reforço para o sistema defensivo. É o segundo zagueiro junto com o João Silva, que está liberado para jogar o Clássico amanhã. E ele deve ser anunciado, o Lucas Cunha, no começo da semana que vem. E uma outra informação que a gente apurou também no dia de hoje. O Sport está nessa busca por volante e pela informação que recebemos, existe um jogador colombiano de 26 anos chamado Juan Portilla, que atua no Talleres de Córdoba, da Argentina, e ele está em negociações com o Sport. Negociações que, pelas informações que a gente recebeu, são avançadas e que o Sport estaria comprando parte dos direitos do jogador. Seria mais um investimento do Sport nessa janela de transferências. Claro que a gente aguarda o desfecho desse caso, um desfecho que, aparentemente, pelas informações que apuramos, está próximo, mas o Juan Portilla é um jogador que tem negociações com o Sport, um volante colombiano de 26 anos. Esse investimento do Sport mais em nomes estrangeiros é uma estratégia do mercado, porque o mercado brasileiro está inflacionado, ou é onde o Sport está achando mais negócio, está achando mais vantagem, hein, Antônio? Um pouco dos dois. No mercado sul-americano, você encontra, até por uma questão de valorização de moeda, né? O real é mais valorizado do que as moedas dos países vizinhos. Você encontra bons valores que têm condições de atuar na Série A do Campeonato Brasileiro, sim, por um custo que é menor em relação aos jogadores aqui no Brasil. Por exemplo, vou aqui dar um exemplo para você, tá, Xande? Uma situação que pode ser real, é muito próxima de uma realidade. Você vai na Liga Argentina, você encontra lá um clube de grande e médio porte, tá lá um camisa 8 daquele clube, camisa 5 daquele clube, é o cara do time. Sim. Jogador que vem atuando bem há 2 ou 3 temporadas, um dos destaques da liga. Esse cara chega e faz, eu vou, mas quero um salário de, sei lá, 400 mil reais. E aí você encontra um jogador com características parecidas na Série A do Campeonato Brasileiro, que não foi titular na última temporada, ficou no banco de reserva a maior parte do tempo. Esse cara ele pede 600 mil. Você prefere contratar qual? Sem dúvida, você vai buscar um jogador que esteja num clube, inclusive se a gente colocar aqui o futebol sul-americano, argentino, como você fez uma comparação, você vai contratar um jogador do Boca, um jogador do River, são clubes que jogam em alto nível. Não, e não precisa nem em Boca e River. Vá no Independiente, vá no Talleres, vá no Huracan, vá
no Nacional do Uruguai, você encontra bons valores, entendeu? E você encontra bons valores num valor mais acessível do que você encontra em Série A do Campeonato Brasileiro. E clubes acostumados em disputa de Libertadores da América, Sul-Americana, competições que exigem mais, né? Agora, isso exige qualidade de departamento de mercado, qualidade de análise, exige que você tenha em mente qual cultura que você quer implementar no seu clube, que modelo de jogo você quer implementar. No mercado internacional. Porque conhecimento a respeito de saúde do atleta, de como é que ele se cuida, do externo, conhecimento a respeito do plano de jogo do treinador, que características ele preza e, enfim, tudo isso o esporte tem um departamento muito estruturado nos dias de hoje, já há algumas temporadas, um departamento de análise com o Caio, com o Odair, com esses caras que há muito tempo já alimentam essa base de contratações do esporte, seja com o Pepa ou com outros treinadores que estiveram no passado no clube. Então, o esporte tem essa estrutura e hoje tem poder de investimento. Por isso que a ida para o mercado do exterior vem sendo interessante, porque você encontra valores que são de bom nível para atuar numa Série A do Campeonato Brasileiro, valores que geralmente querem vir para o Brasil para abrir mercado, e você paga ou pouco menos, ou bem menos, ou a mesma coisa por um jogador de um nível superior, muitas vezes. Outra dúvida é essa questão de contratações. Num passado recente, né, não muito distante, o treinador tinha uma influência direta. Eu quero fulano, quero 5 jogadores. Indicava 5 e o clube, se pudesse lá, tivesse uma condição legal, contrataria 2 ou 3 dos 5. O Pepa tem influência direta nessas contratações internacionais, Antônio? Alexandre, é muito difícil. Que o mercado dele é europeu, mas é muito difícil a gente imaginar que um jogador seja contratado sem anuência do treinador. Né? Sim. Então o Pepa, obviamente, ele tem participação. Ele recebe os relatórios dos atletas, ele discute os atletas com a diretoria, ele indica atletas que ele conhece para análise, para discussão também, e nenhum nome, seja no esporte ou em qualquer clube que se preze, nenhum jogador vai ser contratado sem anuência do comandante. E tem uma questão, se o jogador tem qualidade, ele não vai ser anulado por um treinador, né? Lógico, ele tem que entrar no time, isso então, o atleta, fácil, né? É perceptível. O nome do atleta é colocado na mesa para ele ser analisado, para ele ser debatido, para ele ser sugerido, para ele ser observado. Sim. E o Pepa faz parte dessas discussões. Você imagina a quantidade de informação que é processada por um departamento de futebol estruturado, que tem análise de mercado, que tem análise de desempenho, que tem fisiologistas, que você imagina a quantidade de dados que é processado e levado em consideração na tomada de decisão para você contratar um jogador de futebol. É muita coisa. Hoje em dia não dá para você só de olho fechado chegar lá e dizer traz fulano. Não. Você vai lá procurar saber do histórico de lesão do cara, da minutagem nas últimas temporadas, de que posições ele jogou, como é que ele é fisicamente, como é que é o extracampo, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, cada decisão que o esporte toma é uma decisão que o esporte transparece ser uma decisão muito pensada. Encaixa em tudo, né? A questão financeira, o desejo do treinador pela característica do atleta, claro. Ele se enquadrando também na filosofia do clube. Então até porque o esporte pode estar com mais recurso agora, mas o esporte também não está cheio de bala para gastar, não. O esporte precisa ser assertivo no mercado. Então, a busca por esses atletas é uma busca de forma estruturada, pensada, que o esporte vai naqueles que ele vê que tem condições. Quais foram os estrangeiros indicados e trazidos pelo esporte ano passado? Você lembra? Pelo Sosso. O Mariano Sosso? Sim. Deixa eu pegar aqui fez algumas indicações, o elenco do ano passado. Né? De atletas. Ele fez. O Titi Ortiz chegou com o dedo do Mariano Sosso. Que, aliás, particularmente, eu acho que foi uma boa contratação. Sim. Rende até porque, hoje. Né? O Fabrício Domingues. O Julian Fernandes, que não ficou, mas. Exatamente. Ficado, né? Jogadores que saiu do esporte por decisão dele, né? Ele poderia ter ficado. É verdade. Jogadores que chegaram por influência do Mariano Sosso, é claro. Então, assim, é claro que quando o treinador estrangeiro chega, ele traz o conhecimento dele. Sim. Ele traz aqueles atletas que ele já viu, sabe lidar e tudo mais. Não à toa, por exemplo, você tem o Gonçalo Paciência, que teve uma participação determinante do Pepa na negociação. Você tem o Sérgio Oliveira, que, poxa, é um jogador que, de fato, acertando com o esporte, é outro nome que chega com participação do técnico Pepa. O João Silva, outro português, é lógico que você tem participação do Pepa. Sem dúvida. Então, você tem a participação direta, mais direta do treinador em alguns casos, menos direta em outros, mas ele participa de tudo.
Até porque, no final das contas, é ele que vai ter que extrair o melhor desses atletas que estão chegando, dentro de um modelo de jogo, dentro de uma competição exigente como Série A do Campeonato Brasileiro, como Copa do Brasil, e por aí se vai. E tomara que no mercado inflacionado, que hoje é a Série A, sejam contratações assertivas. Essa é a expectativa aí pro esporte, para a sequência do ano. Antônio, mais algum detalhe? Não, Xande, a gente volta com qualquer informação, aliás, a qualquer momento, aqui na Rádio Jornal, com mais informações sobre essa questão de mercado do esporte, que a cada minuto que passa você tem uma novidade.